Fala, crianças, beleza? Vou passar para vocês aqui o racional de algumas entradas que eu fiz no Euro USD esses últimos dias, tá? E nesse vídeo eu vou fazer um mapeamento desde o início para vocês entenderem o porquê de eu buscar aquela região, onde eu busco uma região com alta probabilidade de sucesso e com o maior risco-retorno possível, beleza? Então, o que eu fiz? Eu deixei o gráfico limpo aqui no diário para a gente começar o mapeamento do zero, tá? Então, vamos lá. A gente percebe aqui, ó, que o gráfico no diário ele vem claramente uma tendência de queda, tá? E ele segura nessa estrutura aqui e ele faz a captura dessa liquidez e começa a corrigir o preço, tá? Então, o que a gente começa a perceber aqui? O gráfico macro é de queda e teve a captura dessa liquidez e começou a corrigir o preço, tá? Como a gente opera no day trade, o que acontece? O fluxo do H2 já é o suficiente para a gente se posicionar com segurança, tá? Só que a gente tem que entender o contexto macro para mapear e deixar claro para nós possíveis regiões de correção, tá? Então, se a gente buscar aqui no H2, a gente vai ver que após a captura daquela liquidez, o que a gente começa a ver no preço aqui? O preço teve uma clara mudança de caráter aqui. E aqui eu vou dar um insight para vocês, que eu vejo muita gente errando. O pessoal me pergunta, por que essa aqui já não é uma mudança de caráter? Galera, isso aqui é uma captura de liquidez interna para ele montar essa estrutura, e aí sim, quando ele rompe essa estrutura, que é uma mudança de caráter, tá? Então, para a gente ter uma mudança de caráter, ele precisa capturar uma liquidez interna, depois renovar o fundo, nesse caso aqui que estava em queda, para após isso a gente montar, mapear essa estrutura, vou deixar aqui para vocês perceberem. Então, aqui é uma estrutura, e quando ele rompe essa estrutura, que a gente tem uma mudança de caráter, onde ele mostra uma possível tendência de alta, beleza? Então, o que a gente tem aqui? Que ele mudou o caráter aqui e começou um fluxo de alta no fluxo secundário. O primário é de queda, o secundário é de alta. Tá? O secundário para nós já é importante. Só que a gente sempre tem que mapear. O preço está subindo e até onde ele vai subir, qual possível região que ele pode parar e corrigir, voltar a cair no macro. O que a gente tem que fazer? Buscar qual é a próxima estrutura nele aqui. Qual é a próxima estrutura? Aqui teve uma captura de liquidez interna. Onde é que foi? Aqui ele teve uma captura de liquidez interna. Então, como ele teve essa captura de liquidez, a gente tem essa aqui como a próxima estrutura. Beleza? Entendidos? Então, eu vou ter que ficar de olho quando ele chegar nessa região. Tem que deixar mapeado, porque como eu estou no tempo gráfico menor, quando o preço chegar naquela região, eu preciso saber me posicionar. Se eu estou me posicionado, eu preciso proteger meu capital e entender se ele pode corrigir o preço aqui ou não. Mas aí, quando o preço chegar aqui, a gente vai ver, tá? Então, vamos lá. Entendendo que ele está nesse fluxo de alta aqui na secundária, eu começo a mapear. A gente pode ver aqui, ó, que ele pode estar trabalhando nesse canalzinho de alta. A gente projeta essa LTA aqui, ó, projetar ela aqui, ó, para ver possíveis regiões que o preço pode segurar, tá? Para a gente fazer uma entrada. Então, tá vendo que ele está chegando aqui e aqui temos o quê? Temos uma liquidez, temos uma estrutura, desculpa, tá? Temos uma estrutura. Por que aqui é estrutura? Mesmo racional. Porque ela teve uma captura de liquidez interna aqui e na sequência renovou o topo, beleza? Então aqui é uma estrutura. Maravilha? Então o que eu acredito que o preço possa fazer? O preço pode chegar aqui e começar a trabalhar nesse canalzinho. Então ele pode vir buscar aqui e começar a trabalhar aqui. E quando ele chega nessa região, aí a gente vai ver se ele vai continuar a tendência de queda, fazendo aqui uma bandeirinha de baixa na macro, ou ele rompe aqui, mostrando para nós que a intenção dele continua de alta e a gente pega possíveis correções aqui para surfar, beleza? Então, entendendo o contexto, o que eu tô? Eu vou esperar o preço chegar nessa região para me posicionar, tá? Aí eu vou para o intraday, gráfico 5, 15 minutos, é onde eu gosto de mapear. Então, o que a gente começa a perceber aqui? Que ele fez uma captura de liquidez interna e eu começo agora a fazer meu mapeamento. Então, você fez essa captura, eu vou aguardar
ele romper esse fundo aqui também, buscar essa liquidez, para ver se ele tem me dá alguma oportunidade. Então, vamos ver. O preço vem, ele, além de capturar essa liquidez, mostrou aqui que é uma estrutura no 15 minutos. Ele fez um sweep naquela estrutura que a gente tinha mapeado aqui, ó. Buscou a liquidez do sweep, chegou no fundo daquele canalzinho e mudou o caráter. Aqui a gente teve uma clara mudança de caráter. Beleza? Então, agora o que a gente vai fazer com o preço? Vamos jogar um tempo gráfico menor, deixar o preço trabalhar para a gente ver o que a gente pode fazer, tá? O preço, ele chega no fundo, na região que a gente estava esperando, e a gente vai no M1 buscar algum gatilho de entrada, beleza? O que a gente tem aqui no M1? A gente tem a captura de liquidez interna, aonde eu vou buscar, posso fazer uma entrada arriscada aqui. Para quem gosta de deixar uma ordem já no tempo gráfico maior, eu prefiro buscar essa entrada arriscada no tempo gráfico menor. Então, em vez de deixar uma ordem no 15 minutos aqui, pendurada, eu vou num minuto e tento buscar um gatilho. Arriscado também, mas é o que eu tento maximizar e minimizar os meus stops, beleza? A gente toma stop também, só que a gente tenta buscar o máximo gatilho possível no tempo gráfico menor, beleza? Então vamos lá. Então o que o preço faz aqui? O preço vem trabalhando e o preço busca essa liquidez que a gente está falando. Quando ele busca essa liquidez, eu coloco esse aqui como bloco, posiciono a minha entrada aqui. Após ele romper, a gente vê que ele tem o rompimento dessa estrutura aqui, ó. Buscou essa liquidez. Então, o preço retornando aqui, eu posiciono a minha ordem aqui, o stop abaixo aqui e o alvo. No intraday, eu vou buscar o topo do asiático, onde eu acredito que ele possa vir buscar a liquidez desse asiático, tá? Essa mancha aqui que eu deixo no gráfico é a seção asiática, tá? Que ela me dá um norte das seções. Então, a gente tem a asiática, depois a gente teve Londres e depois, na sequência, Nova York, tá? Então, eu vou buscar esse topo aqui, beleza? Então, o preço vai e vai a nosso favor, beleza? Aqui ele já tem mais uma mudança de caráter. Se ele voltasse no flip, a gente poderia pegar uma outra oportunidade aqui. Vou botar no gráfico de 5 minutos para ele ir mais rápido, tá? Então, a gente percebe aqui que ele vem e ele vai chegar na nossa região aqui, ó. E aqui já está numa seção asiática, tá? Então, você que está posicionado, você pode ir conduzindo o teu stop até aqui, tá? E deixar ele trabalhar à noite. Então, você já garante teu stop aqui, porque ele rompeu essa estrutura, fez mais um boss aqui, então você bota o teu stop aqui com o teu alvo aqui, tá? E aqui na madrugada ele pegou, tá? E na sequência, é um outro dia, a gente viu uma outra oportunidade. Qual seria essa outra oportunidade? A gente percebe aqui, ó, que o preço ele chegou nessa região de demanda do preço aqui, tá? Então aqui ele pode nos dar uma outra oportunidade de compra. O que a gente vai aguardar? Essa movimentação aqui, ó. O preço fez a mesma coisa, mesmo racional a gente vai usar sempre, ó. Fez a captura interna, buscou a liquidez no fundo, fez um doji. Aqui
eu faço uma entrada arriscada. Quando ele fecha aqui, eu deixo minha ordem aqui, stop embaixo e vou buscar o quê? Vou buscar o topo do asiático novamente. Percebam aqui. Essa aqui eu faço uma entrada, mas eu deixo uma entrada leve. Por que que eu deixo uma entrada leve? Porque ele tem a possibilidade de vir buscar o fechamento desse imbalance, tá? Mas como ele me deu o contexto, ele validou a minha mudança de caráter aqui, eu busco o mesmo racional que eu fiz, olha lá, o mesmo racional que eu fiz aqui atrás, na vela, buscando o bloco, eu faço o mesmo racional aqui. Só que nesse caso aqui, eu deixo a minha entrada é um pouco mais leve, porque ele tem contexto para buscar regiões mais embaixo, beleza? E o que que a gente tem aqui? A gente tem uma mudança de caráter. Com essa mudança de caráter, aonde eu posso posicionar a minha ordem? O que a gente tem aqui é um próximo bloco válido, é esse aqui. Aonde eu posso posicionar a minha ordem? Aqui, com o meu stop aqui embaixo, tá? Buscando o mesmo alvo, que é o quê? O topo do asiático. A gente precisa entender um pouco as características das sessões, tá? A gente tem, a sessão de Londres, que é aqui é a asiática, aí depois abre a sessão de Londres. Quando a sessão de Londres, ela manipula o preço, ou seja, se ela vem, captura a liquidez do asiático e retorna, a gente tem uma boa probabilidade do mercado de Nova York continuar o fluxo dele, ou seja, continuar alto, tá? Aí a condução vai de cada um, beleza? Então, vamos ver o que o preço fez. O preço veio, pegou a nossa entrada, teve uma notícia ainda que jogou o preço para baixo e o preço foi embora. O que que a gente consegue aqui? Aqui você pode fazer uma parcial, aqui você pode sair, foi no nosso alvo, as duas entradas aqui foi no nosso alvo. Você pode conduzir, porque você tem o racional que a seção de Nova York pode seguir o fluxo. E se você é um swinger, você pode jogar, botar teu stop aqui embaixo e conduzindo. Aí é de cada um sente mais confortável, tá? Você pode fazer uma parcial aqui, a outra parcial você colocar aqui, não tem certo e errado, é como você se sente confortável e você vai conduzindo, beleza? Então, eu gosto de fazer uma parcial, a outra parcial eu vou colocando, vou conduzindo o preço aqui, e sempre que tiver uma renovação de topo, eu vou jogando embaixo da estrutura. Então, por exemplo, eu fiz uma parcial aqui, 30%, 50%, cada um faz da maneira que acha mais confortável e que consiga conduzir o preço. E a outra eu já coloco aqui porque renovou aqui e fez um boss. Então aqui a gente tem um boss. Então você pode conduzir teu stop aqui embaixo, tá? O preço vai continuar trabalhando. O preço renovou, fez um outro boss aqui. Você pega o teu stop que estava aqui e conduz ele para cá. Beleza? Vou colocar um stopzinho aqui, bonitinho. Beleza? Vou colocar em verdinho. Vou mostrar aqui um stop. O preço vai trabalhando, trabalhando. Teve mais um boss aqui. Tá aqui um boss. Então você pega o teu stop, conduz para cá, já está praticamente no teu alvo, ou seja, tu já ganharia igual, tá? O preço vai trabalhando, 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 aí ele volta e tira no stop gain com o que sobrou, tá? Então, quanto à condução, não tem um certo e errado. Você pode vamos pegar os dois exemplos aqui, ó. Aqui ele chegou, ele buscou lá, ele buscou, se você perceber aqui, ó, o topo do asiático lá. Vamos pegar aqui, ó, para vocês verem. Olha o topo do asiático aqui, ó. Expressão que ele buscou a liquidez e depois voltou tudo, tá? Então, se você é um cara que conduz, você ia sair com com o teu stop aqui. Se você é um cara que realiza, você saiu com mais lucro aqui. Mas esse cara que conduz saiu com um lucro maior aqui, sei lá, foi conduzindo mais curto. Então não tem certo e errado, você vai vendo como você se sente mais confortável em fazer a tua condução, tá? Eu gosto sempre de buscar, quando ele busca um fundo do asiático, eu gosto de buscar o topo. Quando ele busca o topo, eu gosto de buscar o fundo do asiático, que é uma liquidez que eles costumam fazer. Beleza?
Então é isso, foram as 3 entradinhas que eu fiz esses dias no EURUSD, com todo o contexto macro aí. Espero que você goste. Se vocês gostarem, cara, compartilha, dá um like aí, se esse vídeo de fato agregou para vocês, dá um like. Se quiserem me seguir no Instagram lá, tá? É alvarinho.neto. E qualquer dúvida, estou à disposição, deixa uma mensagem aí que a gente responde. Beleza, crianças? Um grande abraço e é isso aí.